Nós somos da Torato, meu nome é Thiago Fernandes, aqui ao meu lado está o Matheus, ele é um engenheiro de projetos. Hoje a gente vai apresentar para vocês uma tecnologia que ela está presente em alguns setores, porém, no setor de cerâmica vermelha, vai estar presente agora, acredito que no próximo ano. Certo? Nós vamos também apresentar um pouquinho a nossa empresa, falar algo rápido, apresentar um pouquinho também da questão da robótica, princípios de robô polar e robô cartesiano, e depois nós vamos entrar direto no assunto que é o foco. É o TR Bravo, é o robô para carga e descarga para forno metálico e forno vagão. Bom, como eu já falei para vocês, nós somos da Torato, é uma empresa que se localiza no sul de Santa Catarina, certo? O ano de fundação foi dia 18 de abril de 2021, nós temos aí 4 anos de fundação, eu acredito que é a empresa mais jovem do setor, certo? A nossa empresa consta aí com 16 colaboradores, entre engenheiros, técnicos, e em torno de 5 colaboradores da parte comercial. Esses aqui são os nossos produtos carro-chefe, certo? O carregador de vagonetas é o equipamento que a gente mais vende hoje no mercado, devido à questão da mão de obra, né, que está cada vez mais escassa. Infelizmente, a gente não conseguiu trazer esses equipamentos aqui para a feira, porque a nossa demanda é muito alta, né, e a gente, infelizmente, não conseguiu. O único equipamento que a gente conseguiu trazer, que a gente conversou com o cliente, foi o cortador, o Pony 500, que foi um desenvolvimento do ano passado, um cortador de pequeno porte, aí para competir com os cortadores comerciais. Porém, ele é um cortador que tem a mesma tecnologia do CTB 500, que é um cortador aí de volume, né? É um cortador aí para 18 ciclos por minuto, e já temos clientes que atingiu aí 20 ciclos. Certo? Então, hoje nós temos aí nesses 4 anos no território nacional e nos outros países que a gente atua também, em torno de 48 equipamentos já instalados. Nós atuamos também na Colômbia, certo? E na Argentina. Na Argentina, a gente não atua lá no setor de cerâmica vermelha, tá? A gente atua lá no setor de cerâmica branca, que seria piso, porcelanato, ok? Então, agora a gente vai entrar na parte que é o nosso foco. A gente vai falar um pouquinho aqui de princípios de robô, certo? E depois a gente vai entrar vai ter um vídeo aqui mostrando para vocês como vai funcionar o sistema. Quer falar um pouquinho, Matheus? Boa tarde a todos. O que é um robô? Um manipulador multiuso reprogramável e controlado automaticamente, programável em 3 ou mais eixos, que pode ser fixado no local ou em uma plataforma móvel para uso em aplicações de automação em um ambiente industrial. Isso é a descrição da ISO, o que a ISO nomeia sobre robô. E as aplicações deles na indústria, a gente pode utilizar ele para solda, movimentações de materiais, pintura, montagem, embalagem, paletização, que é o nosso foco hoje aqui da nossa apresentação, e usinagem. E vários outros itens aí que a gente pode citar, que vamos ficar falando aqui de robô a tarde inteira. As vantagens dele: eficiência, maior lucro por custo de produção, operação 24/7, que seria 24 horas durante 7 dias da semana, ausência de risco de vida, porque o robô trabalha sozinho, tu não precisa estar ninguém ali manuseando o produto, e operação em qualquer ambiente. A desvantagem do robô é incapacidade de aprendizagem autônoma, porque o robô não aprende, ele é programável. Uma pessoa, você vai ali, ensina e ele aprende a fazer aquela função. O robô, ele só faz se você programar. Então, a questão do robô ali é que ele segue um algoritmo, né? Quando ele é aplicado numa linha de produção, para deslocar um material de uma base para outra, ou empilhar, enfim, então ele executa o algoritmo, certo? Então, como o Matheus já falou, as aplicações, robô de solda, esse é o robô polar, tá?
solda, pintura e manipulação de material. Esse tipo de robô, ele é muito presente na indústria, já na indústria cerâmica também, tá? O robô cartesiano, que é o que a gente vai falar, então a gente vai trazer algumas aplicações que já existem no mercado. Essa aqui é uma impressora 3D, certo? Se vocês perceberem ali, ele tem 3 eixos, né? A base num sentido e o cabeçote lá em 2 sentidos. Ele sobe e trabalha no eixo X, certo? Montagem de placas eletrônicas também. Opa, calma aí. E a parte de paletização. Beleza, pessoal? Deu mais ou menos aí para entender um pouquinho de robô, certo? Evolução dos processos. Então, como a gente vai se tratar de enforna e desenforna, a gente procurou trazer algo que existe no mercado para a gente entender como deveria ser os processos. Esse aqui eu acredito que a maioria das cerâmicas tem a parte de enforna e paletização manual. Isso já seria uma evolução, que seria mecanizada, diminuindo aí o esforço físico operacional. E isso já é um processo também que se encontra no mercado aí automático. Vamos lá, então. A solução, certo? O que a gente vai apresentar para vocês agora é algo que já existe no setor de cerâmica branca há muito tempo. E a gente trouxe essa tecnologia para o setor de cerâmica vermelha, certo? Vamos lá, então, falar um pouquinho dos dados técnicos do Bravo, que é esse robô cartesiano que vocês acabaram de ver. Como vocês já viram na apresentação, a gente se baseou no sistema de paletização usado no setor de cerâmica vermelha, de cerâmica branca, aliás, que isso já é utilizado há mais de 30 anos. Em cima dessa busca por inovação, a gente criou o Bravo. E sobre os dados técnicos dele, ele tem um tempo estimado por ciclo da pinça de 30 segundos. E em cima disso a gente baseou para fazer o cálculo através considerando um vagão no tamanho de 4 por 24, considerando aproximadamente 60 mil peças de 9 por 19 por 19. Ele teria um tempo de carga do forno, do vagão total, de 7,9 horas, um tempo de descarga de 30 horas, e a potência instalada dele é de 9,17 kW, e o consumo de ar de 250 litros por minuto. Que isso um compressor pequeno de 20 pés dá conta. Só que a gente teria uma redução de volume de carga de aproximadamente 11% da carga, ou seja, esse vagão ele daria em torno de 67 mil peças, 68 na carga normal. Para a carga paletizada com um robô, ele perderia em torno de 11%, ficaria com aproximadamente 60 mil peças. Porém, isso é uma perca de produção, porém ganha no tempo de queima, porque como eu tenho menos massa para queimar, ele vai também adiantar 10% no tempo de queima. Isso na teoria, né? Na prática às vezes dá uma variação, mas seria aproximadamente isso. Então tá, o robô ali ele é constituído ali de 4 eixos, controle local e remoto. O que seria o controle local e remoto? Ele vai ter instalado no pé da máquina um painel
com supervisório e também um tablet ou algo remoto para que o operador possa fazer a parametrização dele ou corrigir uma falha, certo? Vai também ter sensores de temperatura, câmera de mapeamento de carga e controle de malha fechada. Seria o seguinte: como esse equipamento ele tem uma construção robótica, então os 4 eixos dele são construídos por servomotores, que ali você tem um controle de malha fechada. Então, aí a gente tem um exemplo mais aproximado da carga do vagão. Ele seria carregado em pacotes. Neste caso, cada pacote tem 8 blocos de lateral e 4 de comprimento, que ele daria calcularia aí 32 blocos por pacote. A carga normal desse forno daria 1.680 pacotes. A amarração em cima, que é aquela parte menor, com 216 pacotes, o total 1.896 e o total de blocos 60.672. Isso é vamos dizer assim, uma discriminação daquele cálculo que foi apresentado antes de redução de 11%, foi baseado nesse cálculo que a gente chegou naquela informação. Toda essa base é em questão ali do bloco 9, 19, 19, que vocês estão vendo embaixo aqui, ó, certo? A montagem da carga. Como a gente viu no slide anterior, que seria 1.896 pacotes, a pinça faria 948 ciclos, porque o pacote ela leva de 2 em 2 para o vagão. O tempo estimado por ciclo seria de 30 segundos, então o tempo de carga normal, resumindo, em aproximadamente 8 horas. Aqui a gente se baseou por um cliente que a gente conversou que o forno dele queimava em 48 horas. Eu sei que tem forno que queima em menos tempo, forno que talvez leve um pouco mais de tempo, mas seria 48 horas o tempo do ciclo do forno, entre queima e esfriamento, não só a queima no caso, né? O tempo de mapeamento da carga, que é quando a carga sai do forno, ele faz aquele mapeamento para ver se não estourou nenhum tijolo, se a pilha não caiu, não tombou, se realmente o robô pode fazer a descarga sem ter algum problema. Aí seria 30 minutos, tempo estimado de descarga, 10 horas. O tempo de carga seria 8 horas, o de descarga são 10, porque como a pilha ela já não está tão uniforme, então o robô, ele, como vai ter que entrar com as pastilhas no meio dos pacotes, então ele tem que ir mais lento para ter uma maior precisão. Tempo de limpeza do vagão, 30 minutos, que a gente está considerando para o pessoal limpar, não deixar nenhum caco, nenhuma sujeira em cima para evitar um mau posicionamento da carga. Tempo estimado de carga, 8 horas. A gente teria, descontando esse tempo das 48 horas, a gente ainda teria um tempo de folga de 29 horas, ou um pouco menos para os fornos que queimam mais rápido, né? Essa questão aí foi me perguntado ontem. Tiago, a gente consegue colocar um robô para executar, no caso de quem tem o forno metálico em série. No caso, ele tem 4 plataformas e 2 plataformas para cada forno. Então, nesse caso, conseguiria aplicar o TR Bravo para executar a função nesses 2 fornos, certo? Identificação de erros de mapeamento. Vamos lá. Vamos considerar que durante a queima teve alguma ruptura na carga. Vocês estão vendo lá que tem uma pilha lá que está em vermelho? Então, durante o mapeamento, o robô vai perceber isso ou vai informar isso para o operador, certo? Então, naquele ponto, ele não pode executar a descarga. Por quê? Porque tem alguma ruptura e pode colidir com a garra do robô. Então, ali, ó, a gente
mostrou um exemplo aqui que seria o E3, certo? Automaticamente, o robô vai enviar uma informação para o operador, que provavelmente as pilhas ao redor daquela que está danificada podem também estar comprometidas. Então, no caso, ele não poderia automaticamente retirar aquelas pilhas. Ele envia a informação, o operador vai lá visualmente, identifica, se teve alguma queda, se não teve, ele vai resetar a falha e o robô vai executar a função. Se por algum motivo o operador não quer corrigir isso, deixar para corrigir no final, o que o robô vai fazer? Ele vai começar a retirar a casca da carga, os arredores, certo? E depois, no final, ele executa a retirada daquela pilha. Ou então o operador pode ir lá e já fazer a correção, certo? E mandar uma informação para o robô e ele já fazer a retirada, certo? Isso aqui foi um teste que a gente fez lá na fábrica, porque teve muito questionamento. Tiago, mas até numa palestra que a gente foi fazer, teve uma empresa que, por algum momento lá, falou que não é possível pegar, porque o tijolo quebra. Então, a gente fez esse teste, tá? A gente fez outros testes também, de uma forma, né, até balançando a carga, né, Matheus? E não teve nenhum problema. A gente executou ali, nesse teste, foi uma pressão entre 2,5 a 3,5 kg força, né, Matheus, nos cilindros. Considerações finais. Pode ter, Matheus. Vamos lá. Assim como todos os setores da indústria passaram por um processo de desenvolvimento, a Torato acredita que a cerâmica vermelha também está passando. Mas uma das etapas do processo de fabricação de blocos que encontra-se estagnada no tempo seria a carga e descarga de fornos vagões imóvel. Sendo assim, a Torato decidiu desenvolver este equipamento para solucionar este problema que agora se agrava com a falta de mão de obra. A este equipamento foi dado o nome de TR Bravo. Muito obrigado.